Eu sou o Rafael, psicólogo, e a teimosia é o meu principal defeito. Hoje a reflexão é sobre Taiga Kagami. Tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá. Haja primeiro e se preocupe com a lógica depois. Em um determinado momento do anime, Kagami fala isso pro Kuroko. E essa frase resume bem esse personagem. Determinação, teimosia e inflexibilidade. Bom, o que esse personagem tem a nos mostrar? Existe um termo na psicologia comportamental chamado de navalha de Ockham, que diz mais ou menos assim: quando há múltiplas hipóteses para resolver um problema, a mais simples deve ser a preferida. É basicamente um viés onde a pessoa assume que a solução mais óbvia é a melhor, não precisando mais de outras explicações. Impulsividade basicamente significa responder sem aparente previsão das consequências de suas ações. E tudo isso se liga ao personagem de hoje. Um dos personagens, inclusive, que eu mais admiro nesse anime. Kagami é um garoto que tem um sonho de jogar na NBA. Ele é um dos personagens mais ambiciosos de Kuroko no Basket, além também de ser o mais teimoso. No começo do anime eu achei até que ele seria um dos antagonistas da história, visto o quão ele é focado em si mesmo e também como em muitos momentos ele possui diversos comportamentos centrados em si mesmo, de fato egoísta. Kagami em Blue Lock, ó. Essa teimosia se liga bastante com outra característica principal dele, que é a determinação. A gente fala muito sobre o problema de ser teimoso, mas tudo depende. Afinal, a teimosia de alguém pode muito bem ser o motivo daquela pessoa se esforçar muito para atingir um objetivo final. Ou seja, a teimosia sim pode ser o grande pilar de uma pessoa para que ela atinja o que ela quer. Então tudo depende muito de como essa pessoa lida com essa característica. Ser teimoso pode levar à criatividade. Se você está decidido a fazer algo do seu jeito, talvez precise ser criativo para alcançá-lo. Uma vez que você não quer recuar e fazer isso da maneira que as outras pessoas estão sugerindo, você estará totalmente motivado para encontrar uma ótima solução criativa. No Kagami, essa teimosia é muito positiva e faz dele um dos melhores jogadores do anime, um dos ali com maior potencial. Afinal, a teimosia faz ele ir atrás do que ele quer a qualquer preço. O economista e psicólogo cognitivo americano Herbert Simon criou a teoria da racionalidade limitada, que explica como a racionalidade das pessoas é limitada pelo período de tempo, por seus recursos cognitivos e pelo nível de dificuldade da decisão. Isso se liga bastante no Kagami. Por quê? Uma ideia importante na economia comportamental é que nosso comportamento parece ser controlado por um impulso tacanho que se preocupa com a gratificação imediata e também uma mente pensante clara e evidente que se preocupa com a satisfação a longo prazo. Temos uma mente que pensa a curto prazo e uma que se preocupa a longo prazo. Quando a gente tá calmo, a mente deliberativa orienta o pensamento e as escolhas racionais. Pra gente pensar calmamente, precisamos de calma. Só que o Kagami é o contrário. Ele usa o outro tipo de pensamento, a mente impulsiva. Ela age espontaneamente sem considerar as consequências mais amplas da ação. Ela costuma também tirar conclusões precipitadas ou reagir defensivamente. Todo esse processo é feito pela mente impulsiva sem processar informações. E todos nós temos esse conflito entre essa mente pensante e essa mente impulsiva. Isso explica o porquê de nós sermos complexos, conflitantes, inconsistentes e por que fazemos coisas tolas, quando agimos de forma explosiva e sem pensar, como muitas vezes o Kagami também agiu. Mas antes disso, vamos voltar ao passado do Kagami. Na infância ele teve algumas dificuldades, se mudou para os Estados Unidos, junto com seu pai que era separado de sua mãe. Lá ele conhece uma treinadora chamada Alex, que parece ali exercer uma espécie de figura materna para ele agora. E ele, como de se esperar, tem uma certa dificuldade em fazer amizades. Isso vemos como reflexo na personalidade do personagem, que é alguém ali que parece mais como um lobo solitário. Acredito que de todos os personagens ali principais, ele talvez tenha tido a infância mais difícil. Não, o Akashi teve mais. Mas ele também teve. Kagami demorou para ser valorizado pelas suas qualidades. E isso reflete muito no comportamento dele. Mas ele encontra o Rimuro, que convidou ele para jogar basquete de rua. Os dois se tornaram amigos, começaram a se ver mais como irmãos. Eles compraram até 2 anéis que simbolizavam uma espécie de amizade, de um laço entre os dois. E essa grande amizade depois leva a uma grande competitividade e os dois decidem se separar, justamente para eles competirem mais e se tornarem melhores. O que foi algo bom nesse aspecto, mas parece ter deixado o Kagami ainda mais isolado e com dificuldade de interagir direito com as pessoas. Esse laço com o Rimuro é importante para ele, mas para mim sua vida mudaria quando ele conhece o Kuroko. A amizade dos dois é de opostos. Enquanto um é muito racional e centrado, o Kagami é totalmente contrário. Isso é legal porque de alguma forma acaba complementando a amizade entre os dois, o que não impede eles de entrarem em conflito por diversos momentos. Os dois juntos acabam derrotando vários adversários que eles não conseguiriam se não tivesse um ao outro. A qualidade de um acaba complementando a falta do outro. É uma dinâmica que funciona muito bem no anime. Tanto que em muitos momentos parece que de fato tem 2 protagonistas do anime. Pra mim, inclusive, o Kagami é mais protagonista que o Kuroko, mas eu gosto mais do Kuroko. Bom, e uma das características principais desse personagem é sua determinação em não desistir, atrelada bastante à sua
teimosia. Acredita-se que essa palavra tenha se originado no sentido de indomável ou implacável, e os sinônimos incluem persistente, resoluto, firme e tenaz. Isso define bem o Kagami, que tem coragem de gritar ali em cima do telhado pra todo mundo o seu nome. Jamais eu faria isso, sem chance. Só que o problema da teimosia é acreditar demais em si mesmo. Eu costumo dizer que em 2 momentos da vida a gente tende a estar muito errado. Quando a gente se sente muito mal consigo mesmo, quando a gente se sente muito bem consigo mesmo. Os 2 modos, muito mal e muito bom, tendem a meio borrar a nossa percepção da realidade. Primeiramente, né, é bom confiar muito em nossos sentidos. Só porque você acredita que algo seja verdade, não significa que isso seja de fato verdade. Por exemplo, a máxima mais importante dos pilotos de caça é justamente não confie em seus sentidos, e sim nos seus instrumentos. Isso porque os seus sentidos lhe contarão as mentiras mais vergonhosas, e se você confiar nelas e não nos mostradores, nos instrumentos da cabine, você sofrerá um acidente. É por isso que é muito difícil lidar com pessoas teimosas, e o Kuroko sabe disso. Muitas vezes elas vão ficar cegas, confiando apenas em seus próprios sentidos e na sua intuição, e isso pode sim dar muito errado. Na maioria das vezes, a história que nossos cérebros geram corresponde ao mundo real e físico, mas nem sempre. Nossos cérebros também inconscientemente dobram nossa percepção da realidade para atender aos nossos desejos ou expectativas, e eles preenchem lacunas usando nossas experiências passadas, justamente porque a principal responsabilidade do nosso cérebro é cuidar do nosso corpo, proteger o nosso corpo. Essa teimosia no Kagami ali no começo gera nele um maior grau de arrogância e também gera uma menor agradabilidade, que se liga também ao fato de ele ter uma dificuldade de interagir com pessoas, porque também não tinha muitos amigos. Kagami também é extremamente reativo com tudo, sempre tentando revidar ataques e situações de desaforo quase como se fosse automático. Levar as coisas para o lado pessoal sempre tende a não ser muito positivo, visto que você fica em um estado de defesa quase que constante e sua mente passa a se importar com coisas muito pequenas. Mas isso é de fato difícil de controlar. Em um estudo do pesquisador Jonas Kaplan, foi mostrado algumas evidências do porquê tendemos a levar os ataques políticos para o lado pessoal. Você já deve ter visto, provavelmente, pessoas criticarem políticos ou pessoas famosas, e aquele que gosta daquele político ou da pessoa famosa leva aquele ataque para si mesmo, se fosse um ataque pessoal. Nesse estudo que foi publicado na Scientific Reports, ele e seus colegas pegaram 40 liberais autodeclarados que relataram ter convicções profundas, os colocaram dentro de um scanner de ressonância magnética funcional e começaram a desafiar suas crenças. Aí em seguida eles começaram a observar, né, quais partes do cérebro se iluminavam quando suas crenças eram desafiadas. E quando os participantes foram desafiados em suas crenças fortemente mantidas, houve mais ativação nas partes do cérebro que se acredita corresponderem à autoidentidade e emoções negativas. Por isso que é muito difícil discutir política. Tendemos de fato a levar pelo lado pessoal. O estudo é limitado, mas é intrigante essa evidência de que confundimos desafios ideológicos com insultos pessoais. Isso sugere que para mudar de ideia, precisamos separar opiniões de identidades. Uma tarefa que se mostra particularmente muito difícil com política. Kagami pode ver muito bem qualquer tipo de ataque como sendo um ataque pessoal. Então as áreas relacionadas a isso em seu cérebro quase sempre se identificam com isso. Ou seja, vai lá nas áreas do cérebro dele relacionadas à autoidentidade. E esse comportamento de levar para o lado pessoal, visto bastante no Kagami, acaba borrando e distorcendo nossa perspectiva das coisas no geral. Só que ser teimoso também pode ser positivo, como eu citei. Significa lutar pelas coisas em que você acredita fortemente. Se você tem um traço de teimosia, é provável que você tenha motivação e paixão, bem como fé nas coisas que são mais importantes para você, acreditando que essas coisas são dignas de seu compromisso com elas. É definir o que você quer, formular um plano de como chegar lá e persistir em trabalhar para isso. É essa teimosia que leva o Kagami a superar o talentoso Aomini. Não vemos o Kagami perder a motivação em nenhum momento do anime, algo que vemos acontecer com muitos outros personagens da história. Essa teimosia leva ele a outro estágio de competitividade. E essa característica do Kagami está muito ligada a uma falta de abertura à experiência. Abertura à experiência é um traço básico de personalidade que denota receptividade a novas ideias e novas experiências. É uma das 5 dimensões principais da personalidade. Movimentam o nosso comportamento, conhecido como o modelo dos 5 fatores da personalidade, ou Big Five. Então, por exemplo, pessoas com mais abertura à experiência, ou seja, oposto ao Kagami, são mais propensas a buscar uma variedade de experiências, estar confortáveis com o desconhecido e prestar mais atenção aos seus sentimentos internos, o que diferencia muito das pessoas que são menos abertas às experiências, como é o caso do Kagami. Ele tende a exibir altos níveis de curiosidade e muitas vezes gostam de ser surpreendidos. Pessoas com baixos níveis de abertura à experiência preferem mais rotina, mais situações previsíveis, eles preferem as coisas como estão. Sou eu aqui. É importante a gente ver como as coisas não são preto no branco. A teimosia que te deixa cego também te movimenta a fazer coisas. A teimosia que deixava o Kagami ser alguém cabeça dura também dava o impulso para ele atingir os objetivos dele. Por muito tempo essa questão do Kagami inclusive gera nele uma dificuldade de amadurecimento, uma imaturidade. Pensa só, a idade física pode ser contada pelo número de aniversários que a gente tem. A idade física, especialmente com crianças, também tende a se relacionar com a altura, força e funcionamento cognitivo. Agora, a idade psicológica ou emocional, a gente só consegue descobrir quando a gente vê reações e hábitos emocionais das pessoas. A idade emocional é bem relativa. Você pode encontrar pessoas jovens, já bem conscientes de si mesmas, e pessoas mais velhas, pouco conscientes. Mas, no geral, os adultos tendem a manter mais calma, enquanto as crianças tendem a ser mais rápidas para o comportamento de raiva. Os adultos exercem um julgamento cuidadoso
cuidadoso antes de falar, enquanto as crianças podem impulsivamente deixar escapar palavras ofensivas. Mas pode acontecer dos dois lados. Sim, a impulsividade está muito relacionado à imaturidade, pois ela reflete bastante o hábito de reagir ao primeiro pensamento que vem na cabeça. E sabemos que quando você reage ao primeiro pensamento que vem na cabeça, você não está usando das coisas que nos diferencia dos outros seres vivos: a capacidade de discernir sobre a importância dos eventos, a consciência sobre o que se está pensando, entre o que pode ou não ser decidido agora nesse momento. Prioridades. Ser impulsivo significa dar prioridade quase sempre a tudo da mesma importância. Porém, novamente, essa impulsividade às vezes se torna uma grande vantagem dele em relação a outros jogadores. Dificilmente algo desestimula o Kagami, e ele sempre está buscando desafios e se automotivando com os comentários das outras pessoas. Ele usa a provocação dos outros para se automotivar, ao invés de desanimar com muitas outras pessoas, como acontece com o Kiss, por exemplo. Isso me lembra bastante o Cristiano Ronaldo, um belo exemplo de alguém que tende a se motivar quando as outras pessoas vaiam ou provocam ele. Parece que quanto mais ele é provocado, melhor ele fica. No caso do Kagami, parece ligar bastante com a dificuldade que ele teve na infância, como se ele tivesse criado de fato uma armadura ali. Por isso que, pra mim, o amadurecimento do Kagami é uma das melhores coisas desse personagem no anime. Com o tempo, ele passa a ser mais calmo e pensar mais em questões a longo prazo. Antes ele era muito impulsivo no geral, reagindo aos primeiros pensamentos que vinham na sua cabeça. E isso era uma das coisas que mais limitavam ele durante toda a história. É uma crítica dos outros jogadores com ele também. E isso dava margem a muitos criticarem ele também. No final do filme, Kagami chora, confessando a importância do Kuroko para ele. É um dos momentos mais legais do anime pra mim, mostrando que ele não era mais o mesmo de antes, e que a teimosia não impediria ele de falar o que ele tá sentindo. Para mim, ele foi um dos personagens que mais obteve evolução significativa durante a história. E também, para mim, ele é o que mais chegaria longe de todos eles, justamente por causa da sua grande habilidade e resiliência. Porque apesar de não ser reconhecido por muitos personagens ali da Geração dos Milagres enxergavam ele apenas como um coadjuvante, que não teria seu nome lembrado, alguém que não valeria a pena se lembrar. E ele foi buscar esse reconhecimento por conta própria, e se tornou um dos melhores jogadores no final. O sucesso, a luta pelos objetivos, demanda esforço e consistência de todos nós. É um processo árduo e contínuo. E pra finalizar, toda característica é importante. Medo, raiva, teimosia. O seu ponto fraco também pode ser o seu ponto forte. Por isso é importante se conhecer e entender o que aquela característica traz pra você. Como nas palavras do renomado psicólogo Daniel Kahneman, a vida parece consistir na luta entre o eu com miopia e o eu com hipermetropia. E equilibrar esses dois é uma arte. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.